Tira essa bobagem da cabeça agora. Sorte é desculpa de quem não teve coragem de meter a cara no risco. Você olha o SBT no ar, vê o baú crescendo na década de 70 e acha que foi um raio que caiu na minha cabeça e trouxe o dinheiro. Não foi. O que te separa do balanço negativo não é um presente do destino, é a sua capacidade de insistência, misturada com uma planilha de custos ajustada. Se você quer construir um império, precisa entender que a licença para ter uma rede de televisão, que era a cereja do bolo depois de anos vendendo carnê e rodando o Brasil com a caravana do Peru que fala, não veio fácil. Veio porque a gente fez o dever de casa, investiu o lucro do crediário antes de gastar e fez a lição mais importante do camelô: nunca desistir da ponta da calçada, mesmo quando está chovendo e a concorrência está gritando mais alto. Isso é resiliência operacional. SBT é o resultado de anos de rede mental, que é o nome chique que os doutores dão para ter sempre uma carta na manga, para quando a maré subir ou o governo mudar a regra do jogo. Foi briga, foi teimosia de quem sabia que o povo precisava de entretenimento popular e que, se a gente desse o que o povo queria e não o que a elite dizia que era bom, a audiência viria e o dinheiro entraria no caixa. A licença saiu porque eu não parei de bater na porta, não parei de investir em infraestrutura antes de ter a confirmação, e tratei a dívida com a mesma seriedade que um pai de família trata o leite dos filhos. Entendeu? A diferença? Sorte é coisa de amador. Império é a arte da persistência técnica. Agora acorda e vamos trabalhar. O instinto do camelô, identificando oportunidades. O SBT não foi sorte, foi persistência. E se você acha que grandes impérios nascem de repente, você está perdendo tempo esperando o Papai Noel na sua vida adulta. A única sorte que existe é a que você fabrica, acordando mais cedo e dormindo mais tarde que a concorrência. Meu negócio sempre foi entender o que o povo quer e entregar, mesmo que o mercado diga que é impossível, mesmo que os engravatados da Avenida Faria Lima digam que é loucura. Se o camelô não tem o instinto para saber se amanhã vai chover e se deve investir em guarda-chuva ou óculos de sol, ele quebra na semana seguinte. O grande empresário é apenas um camelô que escalou o negócio. Para entender a criação do SBT, você precisa traduzir a palavra técnica oportunidade para a linguagem da rua. Oportunidade não é quando aparece um cheque na sua frente. É quando você vê um buraco gigante no mercado que ninguém mais teve a coragem ou a visão para tapar. No final dos anos 70, quando a TV Tupi quebrou, o mercado olhou para aquela infraestrutura como sucata e passivo. Eu olhei como a terra prometida. Os técnicos chamam isso de asset acquisition, com alto risco operacional. Mas na rua a gente chama de comprar um barraco caindo por um preço irrisório e ter a certeza de que a reforma vai valer a pena, porque está no melhor ponto da cidade. A persistência de camelô é ter a cara de pau de pedir a licença do governo para operar uma emissora nova, mesmo sabendo que a burocracia faria a minha cabeça girar por anos. E como é que se financia uma aposta desse tamanho? Não é com mágica, é com capital de giro robusto, a grana que garante que a luz não vai apagar enquanto você espera a primeira propaganda entrar. Os acadêmicos falam em Cash Conversion Cycle. Eu falo do baú da felicidade. Enquanto eu lutava pelas concessões, o baú estava gerando um fluxo de caixa antecipado monumental. O cliente pagava o carnê hoje para receber o produto daqui a um ano. Entendeu a genialidade da rua? Eu estava pegando dinheiro do povo, sem pagar juros de banco, para financiar o meu sonho. Esse dinheiro não era apenas lucro, era o combustível para a persistência. Era a capacidade de investir pesado na compra de equipamentos, quebrando a cabeça para montar o que seria uma nova rede de televisão, enquanto os meus concorrentes ainda dependiam de empréstimos caros. A diferença entre o visionário e o sonhador é que o visionário faz a due diligence. Ele não apenas sonha com o estúdio, ele checa a viabilidade da torre de transmissão e a legalidade da frequência. Enquanto a massa olhava o caos da antiga Tupi, a gente estava lá, avaliando o que podia ser salvo, o que precisava de turnaround. Criar o SBT foi uma operação de guerra civil contra o pessimismo. Você não abre um negócio de comunicação do zero num país continental sem uma persistência absurda que se traduz em balanço patrimonial ajustado pela vontade. O que os economistas chamam de economies of scale, ganhar dinheiro comprando muito para baratear,
Eu chamo de negociar o preço do papel e da tinta com o mesmo fervor que eu negociava o prêmio do baú. E aqui entra a parte que o seu MBA de luxo não te ensina: a coragem de ir contra o consenso. No início, o SBT não era a emissora mais polida, mas era a mais próxima do povo. Se você está no seu estúdio refrigerado, esperando o resultado das pesquisas, você chega tarde. O instinto do camelô te obriga a estar na frente, sentindo o pulso do freguês. Eu pegava o microfone, ia para a plateia, perguntava o que queriam, o que não gostavam. Isso não é apenas carisma, é pesquisa de mercado, em tempo real. É saber que o seu produto, o programa de televisão, precisa ser ajustado a cada domingo. O SBT só se tornou um gigante porque eu não desisti quando o custo operacional era maior que a receita. Houve fases em que a margem bruta estava raspando o osso, onde a tentação de fechar as portas era imensa. Mas a persistência me manteve ali, ajustando a programação, buscando anunciantes, sempre olhando para frente. Isso é o que separa o empresário que fecha na primeira crise do construtor de impérios. A capacidade de transformar a perda em aprendizado e manter o déficit controlado até o ponto de virada. A persistência não é apenas tentar de novo, é a estratégia de ter uma reserva de caixa, a sua carta na manga, o seu hedge pessoal, para sobreviver ao inverno. O instinto do camelô é a prova de que a rua ensina a administrar risco muito melhor do que qualquer universidade de elite. Porque na rua, se você erra o cálculo, você não perde um investimento, você perde o almoço. Portanto, aprenda a ver o lixo como oportunidade e entenda que o dinheiro só respeita quem não desiste. Rodar a roda até ela girar sozinha. É assim que se constrói um império. Eu vou ser direto com você. Se você acha que o SBT nasceu de um bilhete premiado, você não entendeu nada da vida, e muito menos da matemática de quem constrói um império. Construir o canal não foi sorte, foi insistência, sim, mas foi principalmente engenharia financeira de rua, a mais pura e implacável. Nós vamos falar de dinheiro que trabalha dormindo, do oxigênio que mantém o sonho vivo, otimizar o float. O float, para o camelô que entende de giro, não é um jargão da Faria Lima. É o intervalo de tempo entre o momento que o dinheiro entra no seu caixa e o momento em que você precisa, de fato, usá-lo para pagar as contas ou entregar o produto. É aquele capital que fica parado, esperando o tempo passar, e que você, se for esperto, bota para trabalhar. Esse dinheiro, meu amigo, não pode ficar na poupança. Ele tem que estar na rua rendendo. No SBT, a gente chama isso de tempo de antena. Se você não preenche, o concorrente toma. Nas finanças, se você não otimiza o float, o tempo rouba seu lucro. Pega o baú da felicidade, a espinha dorsal de tudo. Qual era o segredo? O baú era uma máquina de gerar float positivo. O cliente pagava as prestações, mês após mês, na promessa de receber o prêmio lá na frente, seja o produto, seja a casa própria. O que acontecia? Eu recebia o dinheiro hoje, amanhã e depois. Esse dinheiro, esse monte de prestações que ficava entrando, era capital imediato. Eu não precisava entregar a geladeira hoje, só daqui a 6 meses ou 1 ano. Durante todo esse período, o dinheiro não ficava esperando. Ele era investido. Ele financiava a próxima cartela do baú, ele pagava o salário do auditório e, o mais importante, ele dava o alicerce para eu brigar pela concessão do SBT. Isso é o que os engravatados chamam de ciclo de conversão de caixa negativo. Ou, na nossa linguagem, pegar o dinheiro emprestado com o cliente sem pagar juros e botar os juros no bolso. Esse giro rápido do capital é o que diferencia o comerciante do estrategista de império. Quando o concorrente ia ao banco pedir dinheiro emprestado, pagando juros altos para o banqueiro, eu estava usando o dinheiro do povo que acreditava no meu sonho, juro zero para mim. Eu usei a alavancagem do desejo para financiar o ativo fixo da emissora. Isso é engenharia financeira pura. Pegar o passivo, a obrigação de entregar o prêmio, e usá-lo como o maior motor de investimento. A coragem para fazer isso não é só matemática, é instinto. É saber que o povo vai pagar a promessa porque a confiança que você construiu vale mais que qualquer título do tesouro. No entanto, você não pode ser um gênio do float sem ser implacável na gestão do risco. Ter um sistema que garante que esse capital não seja desviado é o famoso hedge,
que para a gente é ter uma carta na manga e 10 olhos abertos na tesouraria. O caso do Banco Pan-Americano serve de lição de mestre, e é preciso falar dele com a testa erguida. Quando você opera nesse nível de velocidade e volume de dinheiro, o controle tem que ser cirúrgico. A engenharia financeira funciona enquanto a contabilidade e a governança são brutais. O float que te dá poder, se mal administrado, vira um buraco negro. É a diferença entre um foguete e um desastre de avião. O SBT prosperou porque a alma do negócio era transparente, mesmo quando a operação financeira era complexa. Eu sempre disse, o que o povo quer é saber que o jogo é justo. Se você prometeu, tem que entregar. E se você está girando o dinheiro que é do povo, ele tem que estar seguro. O jogo do dinheiro, para mim, sempre foi um balanço entre a precisão técnica e a vontade inquebrável. Você tem que otimizar o float, garantindo que a sua liquidez seja forte o suficiente para absorver qualquer susto do mercado. Isso é o seu colchão de segurança ajustado. Mas, acima de tudo, você tem que ter a persistência de quem sabe que não existe porta fechada, apenas porta mal empurrada. O SBT não nasceu porque eu tinha o melhor plano de negócios. Ele nasceu porque eu usei o capital do povo com inteligência, o Bfloat, e injetei nisso uma dose de coragem que nenhum banco consegue financiar. A verdadeira engenharia financeira é fazer o dinheiro trabalhar o tempo todo, mas o motor desse dinheiro é a sua capacidade de não aceitar o não. Gire o dinheiro, não pare, e quando cair, levante mais rápido que o tempo de compensação do cheque. Essa é a única fórmula para construir um império que não depende da sorte. É a fórmula da insistência técnica. Criar um império na televisão, seja vendendo carnê ou vendendo audiência, não tem nada a ver com a cartomante. Tem a ver com a planilha e principalmente com a psicologia do povo. Esquece essa conversa de sorte. Sorte é o nome que o preguiçoso dá para o esforço do outro. O SBT não foi construído na sorte. Foi feito com o tijolo da insistência e o cimento da fidelização, que é a coisa mais técnica e mais difícil de administrar. É o balanço patrimonial ajustado com a vontade de um moleque que vende caneta no trem. Você precisa unir o saldo de caixa com a alma, meu amigo, ou você não dura um ano nessa praça. A psicologia do auditório, para mim, sempre foi a mesma psicologia do freguês das lojas do baú. Não adianta querer falar difícil se o seu cliente fala simples. O primeiro erro que o empresário comete é tentar se nivelar por cima, querendo ser intelectual, quando o ouro de verdade está na base da pirâmide. O meu público, o auditório do SBT, era e sempre será aquele que acorda cedo, que pega ônibus lotado, que está endividado, mas que tem um sonho limpo. O jargão técnico chama isso de segmentação de mercado. Eu chamo de saber para quem a gente está falando. Se você não sabe quem é o seu público, você está gastando bala de festim. O SBT foi feito para ser um espelho. A pessoa tem que ligar a TV e ver a vizinha, a prima, ou ela mesma sendo chamada para o palco. Isso é ressonância emocional. É o público se sentir parte do capital social da sua empresa. Fidelização, na linguagem do mercado, é o lifetime value, o valor que o cliente deixa na sua mesa ao longo da vida. Na minha linguagem, isso é o carnezinho que volta todo mês. O baú da felicidade foi a nossa primeira grande escola de fidelização. Não vendíamos apenas um produto, vendíamos a chance, o sonho parcelado. Isso criou uma dívida moral, uma relação de confiança, que foi transferida diretamente para a tela da TV. O sujeito que confiava em mim para pagar o carnê, confiava em mim para assistir a um programa que estava começando. A fidelização exige transparência e reciprocidade. Você dá um palco, você dá um prêmio, você dá a chance de mudar de vida. E o público devolve a atenção, que é a moeda mais cara do mundo. O grande segredo da fidelidade não é o presente que você dá, mas a sensação de que você está jogando junto. O auditório precisa ver que o apresentador, o dono, não está ali de salto alto olhando de cima. Eu me ajoelhava, eu ria da minha peruca, eu brincava com o erro. Isso é a técnica do erro humanizado, que fortalece o vínculo. Quando você mostra que é falível, mas que tem uma vontade inquebrável, você compra a alma do seu cliente. Não foi à toa que quando o Banco Pan-Americano teve problemas, a minha cara foi o maior ativo para tentar segurar a crise, porque o povo podia não entender de balanço, mas entendia da confiança que foi construída em 50 anos de Domingos. Quando a confiança é o seu maior ativo,
Até a crise é uma chance de provar que você é resiliente. E aqui entra a insistência, que é o motor da criação do SBT. Não se iluda, o SBT nasceu como uma concessão que ninguém queria. Um horário de lixo, uma briga de foice que durou anos e anos de papelada. Era a sobra do banquete que eu peguei, mas peguei com fome de leão. Eu tinha um ativo intangível que valia mais que qualquer torre, a minha plateia fiel. A insistência é o seu investimento de longo prazo. O jargão técnico chama de iteração contínua e pivotação estratégica. Eu chamo de, se a porta bater na sua cara, você entra pela janela, e se a janela estiver fechada, você constrói uma porta nova amanhã. O SBT foi construído assim. Não dava audiência com novela. Eu colocava o Chapolin, que era barato e fazia o povo rir. A insistência é a capacidade de fazer a correção de rota na velocidade de um estalar de dedos, sem perder o entusiasmo, e principalmente sem perder a conexão com o que o povo quer. Essa é a grande lição para quem quer empreender. A sua operação tem que ser sustentada por 2 pilares. O primeiro é a gestão de caixa rigorosa, a cabeça na planilha, o custo fixo amarrado. O segundo e mais importante é a gestão da emoção. A sua marca só vai ter valor se ela for mais do que um logo, se ela for a esperança do auditório. Fidelizar não é dar desconto, é dar motivos para voltar. No final das contas, o sucesso do SBT não foi a transmissão perfeita, mas a transmissão da verdade. É a coragem de um camelô que aprendeu a calcular risco e a vender o sonho com a mesma paixão com que vendia a caneta. Insista, adapte-se, mas nunca, jamais, traia a psicologia do seu auditório. É o balanço entre a técnica e o coração que te leva ao topo. Meu amigo, escuta bem o que eu vou te falar, porque o SBT não nasceu na sorte, nasceu na insistência de um teimoso que aprendeu a calcular a chance do fracasso antes de contar o lucro. Se você pensa que eu cheguei na televisão de braços abertos e com tapete vermelho, você está redondamente enganado. Criar uma rede nacional é a gestão de risco no grau máximo, é pegar o saldo devedor e transformar em audiência. E isso exige mais do que dinheiro. Exige a tal da coragem de camelô. Quando a gente fala em gestão de risco numa operação de TV, o jogo é muito mais perigoso do que abrir uma lojinha ou vender carnê. Aqui, o maior perigo não é quebrar a empresa, mas perder a licença para trabalhar. O risco zero não existe, mas a gente administra o perigo. E no ramo de televisão, o perigo tem nome: concessão. A concessão de TV não é um contrato, é uma permissão que o governo te dá para você botar a sua banca no ar, usar o espectro de frequência que é público, e essa permissão tem prazo, tem fiscalização e tem regra. Na linguagem da rua, a concessão é o seu alvará de funcionamento de luxo. Se o governo puxar o tapete, não importa quantos milhões você investiu em torre e em estúdio, você perde o jogo inteiro. A insistência de criar o SBT foi, primeiro, uma guerra regulatória. Não bastava ter a grana, tinha que ter o know-how de Brasília, de saber ler a letra miúda e esperar o momento certo. A gente ficou anos esperando a chance de pegar os restos da TV Tupi, que faliu. Isso era capitalizar oportunidade no risco alheio. O risco técnico aqui era conseguir provar que a gente tinha a capacidade operacional e financeira de fazer funcionar o que os outros deixaram cair. E a gente provou, mas licença não paga conta. Para botar o SBT no ar, você precisa de uma montanha de dinheiro para a infraestrutura. Comprar satélite, comprar equipamento de ponta, pagar engenheiro de primeira linha. Como é que se financia um projeto desse tamanho, que consome capital por anos antes de dar o primeiro centavo de lucro? Aqui entra a gestão de risco financeiro do baú da felicidade, o motor que me sustentou. O baú era meu sistema de hedge, a minha carta na manga para quando o mercado apertasse. A gente tinha uma liquidez absurda vinda dos carnês, um fluxo de caixa constante e previsível. Isso não era dinheiro de banco, era dinheiro do povo, entrando todo mês. Isso permitia que, enquanto a gente queimava a caixa para construir torre e pagar pessoal do SBT, o baú estava gerando o colchão de segurança. Essa é a diferença entre o amador e o profissional. O amador gasta o que tem. O profissional investe o que sobra da sua fonte de liquidez garantida, minimizando o risco de ter que pedir socorro a terceiros. A insistência também se manifesta na gestão de risco operacional. Você tem a licença, tem o dinheiro,
Mas será que o povo vai ligar a TV no seu canal? O risco aqui é a audiência. E é neste ponto que a filosofia do camelô faz a diferença. O SBT sempre soube o que o povo queria, porque a gente não faz televisão para a elite, a gente faz para a dona de casa, para o trabalhador. A gente não investia em produções caras e de risco alto que só davam prestígio. A gente investia em coisas simples, diretas, que davam retorno garantido. Auditório, prêmios, risada fácil. A programação era a nossa apólice de seguro. E para finalizar, a gestão de risco exige a capacidade de aceitar a derrota parcial e fazer o turnaround. Veja o caso do Banco Pan-Americano. Foi um erro, foi um desvio no balanço patrimonial, uma falha de compliance que nos custou o sono. Mas quando o risco se materializa, o que o estrategista de império faz? Ele não chora, ele assume a bronca e vende o que precisa ser vendido para cobrir o buraco, garantindo que o núcleo principal do negócio, o SBT e o baú, fiquem intactos. Isso é gestão de contingência na veia. Você tem que ser implacável para cortar o braço podre e salvar o corpo. A insistência é essa: cair, levantar, recalcular a rota e seguir em frente com mais vontade do que antes. Criar o SBT foi insistência porque a gente nunca aceitou o não regulatório e porque a gente sempre teve o dinheiro na mão para bancar a briga. É técnica e teimosia andando de mãos dadas, meu amigo. É assim que se constrói um império que dura. Meu amigo, escuta aqui o que o velho tem para te dizer, porque o sucesso não é uma rifa premiada, é um balanço patrimonial bem cuidado, misturado com a teimosia de um jegue de montanha. Achar que sorte construiu o SBT é coisa de quem nunca sentou numa pedra quente para vender caneta na rua. O nome disso é estratégia de múltiplas caixas. Você quer saber de diversificação? Diversificação não é botar dinheiro em 2 bancos diferentes. É garantir que, se a clientela parar de querer assistir televisão, ela ainda precise comprar um perfume ou pagar uma prestação. É como ser dono do circo, do pipoqueiro e do terreno onde o circo está montado. No meu império, o baú da felicidade era o coração, o SBT era a vitrine e o Pan-Americano era o braço que multiplicava a grana. Se um desses caísse, os outros estavam lá, firmes, porque a gente construiu eles para não estarem de mão dada. Aqui está o pulo do gato do estrategista. Você precisa de ativos que não andam de braços dados com a crise. Em economia, chamam isso de baixa correlação. Uma palavra chique para dizer que quando o seu negócio de televisão está tomando prejuízo porque a concorrência gastou uma fortuna, o seu negócio de carnê está firme e forte, recolhendo os pagamentos do povo. Ou seja, se o dólar sobe e afeta a compra de equipamentos de broadcasting, o seu negócio de venda direta de cosméticos, que usa mão de obra local e entende o desejo da dona de casa, não sente o mesmo impacto. Essa é a carta na manga, o hedge, que os engravatados adoram falar. É ter um guarda-chuva e um ventilador, porque você nunca sabe se vai chover ou fazer sol. No mercado, o baú sempre foi o colchão de liquidez do grupo. Era o dinheiro do povo girando e pagando as contas caras da televisão. Criar o SBT foi um ato de fé e insistência, mas essa insistência só foi possível porque tínhamos a gordura do baú para aguentar o tranco. O SBT nos primeiros anos era um ralo, um investimento pesado em infraestrutura, em satélite, em contratação de gente grande. Se eu não tivesse uma base de capital robusta e diversificada, uma reserva de emergência que vinha da confiança do público nas compras do baú, a primeira tempestade financeira teria nos derrubado. Diversificar é ter o fôlego necessário para aguentar anos de prejuízo estratégico, esperando o momento certo para o negócio decolar. E preste atenção na lógica do ecossistema. Não basta ter 10 lojas diferentes. Elas precisam se ajudar. A Jequiti, por exemplo, não gasta milhões para achar o cliente. Quem traz o cliente é o SBT. A gente bota a Patrícia Abravanel lá, a Eliana aqui, falando do produto, oferecendo o baú, tudo na tela. O custo de aquisição de cliente, que na rua chamamos de o quanto eu gasto para botar o cliente para dentro da loja, é baixíssimo, porque o custo de mídia já está pago pela grade de programação. O dinheiro que o SBT ganha do mercado externo volta para promover o produto interno. É uma roda que gira, onde a matéria-prima de um negócio é a publicidade barata do outro. Essa interconexão é a chave do crescimento exponencial. O SBT deu voz a Jequiti e trouxe credibilidade ao Banco Pan-Americano.
O banco, por sua vez, dava crédito para a população de baixa renda, que era a mesma que assistia à programação e comprava o carnê. Era um ciclo de confiança e capital. Mas veja bem, o estrategista de império sabe que a diversificação é uma defesa, não uma garantia de invencibilidade. Lembre-se da crise do Pan-Americano. Foi um terremoto. Mas por que o império não caiu? Porque a doença estava isolada, estava em um só órgão. Se 90% dos meus ativos estivessem no setor bancário, teria sido o fim da história. Mas tínhamos o baú, a Telecena, o SBT, a Jequiti. Eram pilares sólidos, construídos em alicerces diferentes. Quando a gente teve que vender o banco para tapar o buraco e garantir a lisura com o público, o resto da engrenagem continuou funcionando a todo vapor. Isso não é sorte. É ter a inteligência de não construir um castelo de cartas. É ter a humildade de aceitar a perda em uma área para proteger o sucesso nas outras. O empreendedor de sucesso, meu amigo, é aquele que tem a visão para ver onde o público está indo. E por isso eu criei o SBT quando o entretenimento estava saturado e a disciplina de construir várias fontes de renda para bancar essa visão. Você precisa ter a frieza técnica de analisar o cash flow, o fluxo de caixa, que é o ar que o seu negócio respira, e a paixão inquebrável de um camelô que sabe que o não de hoje pode ser o sim de amanhã. Insistência. Não é só força de vontade, é ter capital girando em várias lojas, para que você possa se dar ao luxo de insistir no projeto que vai mudar o jogo. O sucesso é ter o balanço patrimonial ajustado com a alma inquebrável. Vai lá e faz. Mas faz com 10 planos de fuga prontos. É o mínimo. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso não é papo de palco. Isso é lição de quem teve que ralar no sol quente, vendendo capa para título de capitalização. O SBT não nasceu por sorte. Não caiu do céu como um aviãozinho de nota. O SBT nasceu porque eu não aceitei a derrota. E mais importante que isso, eu fiz a minha gente não aceitar a derrota. Liderança, moleque, não é sobre dar ordem. É sobre fazer o seu funcionário entender que ele é sócio da tua dor e, principalmente, do teu lucro. Para de chamar teu pessoal de custo fixo e começa a enxergar eles como capital de giro ambulante. Quando a gente fala em liderança de império, estamos falando de alocação de capital humano. O jargão do Dr. Chique chama isso de alinhamento de incentivos. Eu chamo de fazer todo mundo puxar a mesma carroça, porque se a carroça chegar no destino, todo mundo tem a despensa cheia. O funcionário que está apenas batendo cartão está gerando passivo. O funcionário que está pensando como dono está gerando ativo. A diferença entre os dois é a coragem que você tem de dar a ele um pedaço do bolo, não só as migalhas. Quando eu criei o baú da felicidade, a gente não estava vendendo só um carnê. A gente estava vendendo um sonho parcelado. E quem vendia isso? O vendedor que sabia que, quanto mais ele ralasse para convencer a dona de casa a sonhar, mais gordo seria o cheque dele no fim do mês. Isso é ter skin in the game, ter a pele no jogo, ter o próprio risco atrelado ao sucesso da operação. Se a empresa sangra, o bolso dele sangra. Se a empresa prospera, ele prospera. Isso é a base do empreendedorismo que eu aprendi na rua. Todo mundo que trabalha junto tem que estar no mesmo barco. E se o barco afundar, todo mundo se molha. Agora, presta atenção no técnico, porque vontade não paga boleto, se a gestão for frouxa. Transformar um funcionário em sócio não é só dar um tapinha nas costas, é criar um sistema de remuneração variável que é justo, transparente e que ele consegue calcular na ponta do lápis, como o meu pai fazia quando ele fazia conta no guardanapo. É o que o mercado chama de profit sharing, ou participação nos lucros e resultados. Mas eu traduzo para o povo. É botar o dinheiro onde a boca fala. É a única forma de você combater o custo de agência, que é o nome chique para a preguiça do empregado, que não está vendo o próprio benefício. Ele tem que saber que o esforço extra dele tem um retorno que vai além do salário base, que é a segurança para ele ter uma carta na manga quando o dólar subir ou quando a inflação comer o dinheiro dele. Lá no Pan-Americano, a lição foi dura, mas foi clara. A parceria tem que ser auditável. Não basta a palavra, tem que ter o número que fecha. Você pode dar autonomia, mas você não pode dar cegueira estratégica. O sócio, mesmo o sócio interno, o funcionário promovido a líder de fato, precisa operar sob a vigilância rigorosa de metas e governança. Ele precisa entender o balanço patrimonial da área dele. Ele tem que saber onde entra o dinheiro,
o ativo circulante e onde está saindo o dinheiro fácil, o passivo que não volta. Um líder de império sabe que a confiança é o ativo mais valioso, mas até a confiança precisa de um auditor para confirmar o saldo. O SBT só se tornou o que é porque eu tinha gente que, mesmo cansada de trabalhar 24 horas para cobrir a programação, vestia a camisa porque sabia que estávamos construindo algo novo e que a concessão que eu brigava em Brasília seria o terreno onde eles iriam plantar o futuro dos filhos deles. Isso é liderança de propósito. Você não está contratando braços, você está comprando a melhor parte do cérebro dele e a força do coração. Para fechar a conta, o SBT não foi sorte porque eu não deixei ninguém na minha equipe contar com a sorte. Eu dei a eles o mapa da mina, mas forcei eles a cavar a terra comigo. Liderança não é suavizar a barra, é mostrar o tamanho do desafio, dar as ferramentas certas, treinamento e remuneração variável, e exigir a excelência, porque o teu sócio merece o melhor resultado. Se você não está transformando seus funcionários em sócios, você está apenas gerenciando uma folha de pagamento cara. Começa a enxergar o teu pessoal como investidor de tempo e energia na tua causa. Honre esse investimento. Essa é a única forma de construir um império que não quebra quando você sair de cena. Vai lá e faz o teu imposto de renda fechar com a tua vontade de vencer. Coragem. Quando a gente fala em enfrentar um Golias, como foi o caso de criar o SBT encarando a Globo, o povo acha que foi um golpe de sorte, um bilhete premiado do baú. Eu digo, sorte é desculpa de quem não estudou a curva de juros. Criar um império contra um monopólio não é sorte, é marketing de guerrilha no seu estado mais puro. É a estratégia do camelô que vende o triplo do shopping center porque ele sabe exatamente onde a dor do cliente aperta e não tem medo de montar a barraca no sol quente. Marketing de guerrilha, meus amigos, no jargão da rua, significa ataque de facão. É quando você não tem o orçamento do gigante, mas tem o dobro de coragem e o triplo de velocidade. A Globo tinha o cash flow de um país. Nós tínhamos que trabalhar na margem, tirando leite de pedra. O primeiro passo da guerrilha não é a propaganda cara, é a arbitragem de ativos desprezados. Quando a TV Tupi quebrou, o que sobrou? Sucata, dívida, um sinal capenga e algumas concessões no limbo. Os outros viam ruína. Eu via o preço de entrada num mercado fechado. Isso não é sorte. É comprar na baixa extrema aquilo que o mercado superestimou o risco de falência. Você pega um balanço patrimonial podre, mas salva o principal, o canal no ar. O gigante compete no prime time, onde o custo do comercial é altíssimo. A guerrilha opera nos flancos. Eu sabia que a massa que compra o carnê do baú e sonha com a casa própria não se sentia representada pela programação chique. O erro estratégico da concorrência era ignorar a classe C e D, tratando-a como audiência secundária. Meu público sempre foi o coração do Brasil. O SBT virou um sucesso porque a gente investiu em formato popular, na alegria descompromissada e na emoção imediata. Enquanto eles faziam novela com orçamento hollywoodiano, nós fazíamos o show de calouros e o show do milhão. Isso é segmentação inversa. Você não vai para o campo de batalha mais disputado. Você cria um campo novo onde só você é o exército. Mas estratégia de mercado é só metade do jogo. A outra metade, a mais importante, é a vontade inquebrável. Eu via a dificuldade, a montanha de dívidas, a pressão política, e eu dobrava a aposta. Quem pensa que gestão de império é só planilha, está errado. É ter a coragem de um baú que vende fiado para quem o banco nega crédito. A logística do baú da felicidade, que levava a prestação de porta em porta, nos deu a inteligência de mercado que nenhuma pesquisa de opinião conseguia igualar. A gente sabia onde o povo morava, o que eles desejavam comprar e qual era o poder de pagamento real. Essa base de dados, orgânica e construída na ponta do pé, foi o alicerce para alavancar não só o SBT, mas também o Banco Pan-Americano. O Pan-Americano operava o princípio: o povo quer ser incluído, e se o grande banco não quer, eu sirvo. Essa interconexão logística e financeira entre baú, SBT e Pan-Americano, antes dos problemas, claro que foram contornados com a mesma garra, é o exemplo prático de como a diversificação de receita sustenta a guerrilha. Enfrentar um gigante exige
Hedge financeiro constante. Ter uma carta na manga não é só ter uma reserva de caixa. É ter várias fontes de receita que não dependam do mercado de publicidade tradicional. Quando você está brigando por concessão e anunciante, você precisa de um caixa forte que gere dinheiro instantâneo. Pensa no telefone do domingo. Ali é o cash flow, sendo gerado em tempo real, sem intermediário, direto do cliente para o caixa da empresa. Isso é a tática do camelô levada à potência máxima. Venda direta, giro rápido e eliminação do custo de terceirização da cobrança. O SBT nunca foi dependente de um único anunciante. Ele era, e é, a plataforma de venda de todos os outros negócios do grupo. Portanto, o sucesso do SBT não foi um raio em céu azul. Foi uma persistência de 50 anos, começando com o carisma na Praça da Alegria e evoluindo para a aquisição cirúrgica de ativos, a exploração estratégica de nichos de mercado desprezados e, acima de tudo, a lealdade inabalável com o consumidor que a concorrência achava que não valia a pena. O marketing de guerrilha é para quem entende que o orçamento baixo te força a criatividade e que a criatividade é a única vantagem competitiva que o dinheiro do gigante não pode comprar. Quem quer construir um império tem que entender. A luta contra os grandes começa no campo, mas só é ganha quando a sua vontade de vencer supera o saldo da conta bancária deles. Maoê, avante! Vocês querem saber o segredo do SBT? Querem saber como é que o Silvio Santos saiu do calçadão e chegou na frequência modulada? Não foi sorte, não foi bilhete premiado do baú, foi o exercício diário da teimosia estratégica que nós chamamos de resiliência. Mas não confundam resiliência com esperar sentado que o vento mude. Resiliência no mundo dos negócios, meus amigos, é a capacidade técnica e moral de apanhar do mercado, limpar a poeira e voltar para a briga com um plano de contingência melhor do que o anterior. É a arte de saber que o primeiro não que você escuta não é o ponto final. É apenas o aviso de que o jogo de verdade começou. O camelô raiz, aquele que vende no sol ou na chuva, entende isso melhor do que qualquer PhD de Harvard. Ele sabe que se o capital de giro, que é a sua gasolina do dia a dia, o troco que te mantém vivo, seca, você precisa imediatamente ir atrás de funding, que é arrumar um empréstimo ou renegociar o que deve, mas mantendo sempre a palavra. A resiliência, vista pelo lado financeiro, é sua proteção de derivativos. É ter uma carta na manga para quando o dólar subir ou a inflação roubar sua margem de lucro. No caso do baú da felicidade, que começou vendendo caixinha na rua, a resiliência foi ter a visão de que a dificuldade daquele mês não podia quebrar a confiança que o cliente tinha na promessa do prêmio futuro. O cliente não comprava um produto, ele comprava uma expectativa e se você quebrar a expectativa, você quebra a espinha dorsal do seu negócio. E aí entra a palavra, que é o ativo intangível mais valioso que um empresário pode ter, mas que não aparece em linha nenhuma do balanço patrimonial. Se você promete pagar o fornecedor na terça e paga na sexta, você não só perde dinheiro com juros, você perde o crédito que te permite alavancar, que é a técnica de usar dinheiro que você não tem, para multiplicar o seu império. No mundo dos bancos, como eu fiz com o Pan-Americano, o que te mantém funcionando é a confiança. Quando essa confiança é abalada, quando a palavra quebra, o estrago é sistêmico. Não adianta ter o melhor software ou o prédio mais bonito se o mercado, seu fornecedor ou seu público desconfia da sua capacidade de honrar. Resiliência moral é manter o padrão, é pagar o pato quando o erro é seu e é reestruturar a empresa para que o erro não se repita. É assim que o homem da televisão consegue se sustentar por décadas no ar, sabendo que cada contrato assinado com anunciantes e artistas é sagrado. A saga do SBT é a prova cabal de que a insistência técnica vence a sorte. Criar uma rede nacional de televisão nos anos 80 não era brincadeira de criança. Era uma guerra regulatória e política de altíssimo nível. Não bastava ter o dinheiro para comprar os transmissores. Você tinha que provar ao governo federal que tinha a capacidade técnica, o histórico inatacável e a estabilidade financeira para gerenciar uma concessão pública. O caminho era longo, cheio de burocracia e de competidores que jogavam sujo. Nós perdemos na primeira, na segunda, na terceira tentativa de conseguir as frequências.
Mas a resiliência aqui não foi chorar no canto, foi analisar o diário oficial, entender onde o edital nos pegou, ajustar o plano de negócios, encontrar os melhores advogados e reaplicar. Isso é resiliência. Transformar a derrota técnica em aprendizado operacional. O que parecia sorte ou favor foi, na verdade, o resultado de anos de documentação impecável e a comprovação de que o Grupo Silvio Santos tinha a solidez exigida. E por falar em solidez, o empresário de sucesso tem que aprender a lidar com o drawdown, que é aquela perda temporária que faz o sangue gelar. É quando o investimento cai, o programa não dá audiência no primeiro mês ou o concorrente joga o preço lá embaixo. O resiliente não se desespera. Ele tem o instinto de rua de saber quando é hora de vender rápido para evitar uma perda maior e quando é hora de dobrar a aposta, porque o mercado vai virar. O segredo é ter as reservas, o seu colchão de liquidez, que é a mesma coisa que o camelô guarda debaixo do tabuleiro para ter o troco grande no dia seguinte. Você precisa absorver a pancada, manter o sorriso no rosto e, acima de tudo, não deixar o medo de perder contaminar sua capacidade de tomar decisões frias. A coragem é o balanço patrimonial ajustado pela vontade inquebrável. E isso, meus amigos, é o que tira o pequeno empreendedor da feira e o coloca no comando de um império. Insistência não é burrice, é a aplicação metódica da vontade de vencer. E o roda a roda da vida só para quando você permite que ele pare. Então, levanta essa cabeça, honra sua palavra e volta para o jogo, porque o auditório está lotado te esperando. A inovação, meus amigos, não é uma palavra bonita que você encontra em livro de Harvard. Inovação é sobreviver. É o faro que você tem para sentir onde o povo está olhando e, principalmente, onde o povo está disposto a gastar o dinheirinho dele. Criar o Sistema Brasileiro de Televisão, o nosso SBT, não foi obra do destino nem bilhete premiado do baú. Foi o resultado da insistência técnica aliada à coragem de um camelô. Foi o cálculo do balanço patrimonial ajustado pela vontade inquebrável de quem veio da rua e sabe que a garganta é o capital mais valioso. O primeiro grande desafio não foi artístico, foi pura engenharia financeira e arbitramento regulatório. Quando você quer entrar num mercado dominado, você não pede licença, você cria um terremoto. Traduzindo para quem está assistindo no sofá, eu não estava pedindo para comprar uma emissora. Eu estava disputando a concessão de canais que eram o oxigênio da concorrência. Isso é o que os engravatados chamam de capex massivo em infraestrutura, mas para mim era botar todo o dinheiro que eu tinha guardado, aquele dinheiro que era a carta na manga para quando o dólar subisse, na aposta de que o governo me daria a chance de competir. Eu sabia que a frequência, a licença para transmitir, era o ativo mais escasso, era o preço do ingresso para a briga. A grande jogada, a verdadeira inovação estrutural, foi entender que a televisão era apenas o veículo para o meu verdadeiro produto, a atenção. Eu não vendia programas, eu vendia a capacidade de reter milhões de brasileiros por horas a fio. E se eu retenho a atenção, eu vendo o espaço publicitário mais caro. É a regra básica do varejo, multiplicada por 1 milhão. Enquanto os outros investiam em novelas caras para públicos elitizados, eu fui lá beber na fonte do que me fez crescer. O povo que compra carnê do baú. O programa de auditório é uma obra-prima de Customer Lifetime Value, ou, como eu chamo, o valor do cliente para a vida inteira. O sujeito que assiste o Roda Roda Jequiti e paga o baú religiosamente é um cliente que me gera receita de propaganda, receita de crediário e, por tabela, estabilidade financeira para os meus bancos. A insistência de que falamos reside na iteração. O SBT não nasceu perfeito, ele nasceu vivo. Era preciso sentir o que o povo queria naquele domingo, naquela semana, e mudar o tabuleiro na segunda-feira. Isso é o que os consultores chamam de Agile Methodology. Mas pra gente é o instinto do Guaraná, é o faro do mercador. Você lança um produto, vê se ele vende, e se não vender, você recolhe o lote e vende outra coisa com um sorriso. Eu lancei dezenas de programas que foram pro limbo, mas cada fracasso era uma métrica que me ensinava o caminho certo. A diferença entre o empreendedor que quebra e o estrategista de império é que o primeiro se apaixona pela ideia, o segundo se apaixona pelo caixa. O meu balanço precisava fechar, e ele fechava porque o baú, a máquina de fidelização, garantia o fluxo de caixa
para financiar a inovação arriscada da TV. Pegue o caso do Banco Pan-Americano. Muita gente viu só o perrengue, mas o que estava ali no meio era uma tentativa agressiva de alavancar o ativo mais precioso que eu tinha: a credibilidade construída no palco. A atenção do público não gera só receita de publicidade, ela gera confiança. E confiança, no mercado financeiro, é a licença para você emprestar dinheiro. Eu tinha milhões de clientes que confiavam na minha palavra para guardar o carnê do baú. Levar essa base de confiança para o crédito consignado era um movimento técnico de cross-selling em escala industrial. O desafio era manter a ética da rua, o trato de honestidade do mercador, enquanto se navegava nos mares complexos da regulamentação bancária. A lição ali é que a inovação sempre encontra resistência, seja na concorrência ou nos sistemas que você tenta transformar. O segredo do SBT nunca foi o orçamento, foi a sinceridade. A concorrência gastava fortunas para parecer perfeita. Eu gastava energia para ser real. A câmera quebrada, a porta que não abria, o improviso maluco. Tudo isso era uma estratégia de diferenciação que hoje os marqueteiros chamariam de autenticidade disruptiva. Mas, na verdade, é apenas o Silvio Santos sendo o Silvio Santos. Entender que o público da rua quer se ver na tela é o mapa da mina. Inovação é parar de falar a linguagem de Wall Street e começar a falar a linguagem da feira. E a insistência é a disciplina de fazer isso todo domingo, por mais de 60 anos, sem desviar o olhar do povo. O sucesso é um balanço patrimonial saudável, sim, mas ele só é alcançado com a coragem de quem não tem medo de sujar a mão para arrancar o pedaço do bolo que os outros já consideravam deles. É trabalho, é cálculo e é, acima de tudo, a gana de quem sabe que a pior coisa que pode acontecer é o povo parar de olhar para você. Sucessão não é passar a chave de casa, é transferir a alma do negócio com um balanço patrimonial à prova de terremoto. Se você acha que o SBT nasceu na sorte, vou logo cortar essa ilusão. O SBT é o monumento da teimosia, a prova viva de que a due diligence, o ato de olhar o que ninguém mais quer com uma lupa de ourives, vale mais do que qualquer herança em ouro. Quando assumi o Canal 11, eu não estava comprando uma concessão pronta, eu estava fazendo um investimento de peso, um capital expenditure maciço, num ativo que o mercado tinha dado como falido. O povo vê o sorriso, eu via a planilha de amortização e o potencial de retorno sobre o patrimônio. É essa mentalidade que o sucessor precisa herdar, e não apenas o nome na porta. O legado de um império não se mede pelo luxo do escritório, mas pela capacidade da marca sobreviver ao seu criador. A insistência de criar o SBT me ensinou que o povo, o seu cliente, não tolera amadorismo. Para garantir a sucessão, você tem que institucionalizar o instinto. O baú da felicidade, antes de ser um negócio, era a tradução perfeita da market sensitivity. Entender que o brasileiro não compra só um produto, ele compra um sonho em parcelas. O sucessor que pegar o microfone deve ter a mesma sensibilidade para entender que a televisão é o pagamento em dia de uma promessa. Ele precisa dominar o cash flow, o fluxo de caixa, mas também o fluxo de emoção que move o público. Dinheiro girando é oxigênio. Emoção é a alma que faz o povo ligar a TV. A parte mais difícil do legado é o corporate governance, as regras internas que garantem que o circo não pegue fogo quando o dono sair do palco. Eu aprendi essa lição na pele. Quando o Banco Pan-Americano quase desmoronou, o problema não era a falta de vontade, mas a fragilidade no controle de risco. Sucessão exige que o sucessor saiba mapear o passivo contingente, ou seja, as bombas que podem estourar daqui a 5 anos e ter a coragem de desarmá-las hoje. O sucessor tem que ter uma estrutura de compliance blindada. Ter coragem para entrar no ar é fácil. Difícil é ter a disciplina para manter a empresa limpa e transparente o suficiente para garantir que o enterprise value, o valor real do seu império, não dependa apenas do seu carisma, mas sim da solidez do seu balanço. Sucessão é o planejamento do seu próprio desaparecimento, mas de forma que o show continue com a mesma intensidade. Não basta colocar o seu filho ou filha na cadeira executiva. Eles precisam ter o skin in the game, a pele em risco. Eles precisam provar que entendem a filosofia do camelô,
que vender a 1,99 exige mais inteligência e estratégia de distribuição do que vender a preço de luxo. A herança mais valiosa é o brand equity, a força do nome que construímos. Para manter essa força, o sucessor não pode simplesmente gerenciar. Ele precisa inovar dentro da tradição. Eles têm que ter a carta na manga, o nosso popular hedge, para quando o cenário econômico virar de repente. Se o dólar sobe, eles têm que ter a estratégia pronta para manter o custo de produção do programa sem perder a qualidade. Criar um legado exige a mesma insistência que você teve para conseguir a concessão do SBT. Ninguém te dá nada. Você arranca com a ponta do dente e a caneta afiada do advogado. A sucessão é o último e maior ato de insistência. Insistir que a sua visão de mundo, de entretenimento e de negócios sobreviva a você. A verdadeira prova de que o SBT não foi sorte, mas insistência, é garantir que 100 anos depois, as regras que regem a empresa sejam as mesmas. Respeito ao público, vontade inquebrável de vender e a coragem de arriscar o seu patrimônio por aquilo que você acredita. O sucessor tem a obrigação de manter o dividend yield, o rendimento que o trabalho duro de hoje vai gerar para as próximas gerações, mas ele só fará isso se tiver a alma de camelô e a mente de banqueiro. Ele precisa ser implacável, porque o palco e o povo, meu amigo, não esperam por ninguém. A vida é um microfone ligado. Fale alto e deixe o seu império falar mais alto ainda. O SBT não foi um achado na rua, foi engenharia estrutural disfarçada de programa de auditório. A gente não pode confundir insistência com teimosia burra. Insistência é o balanço patrimonial ajustado com a vontade de quem sabe que o retorno está ali na frente, é só aguentar mais um trimestre. Teimosia é gastar o dinheiro que não tem em um produto que o povo já disse que não quer. A diferença entre o homem que fica rico e o que quebra é essa análise fria. Você precisa entender que o sucesso não mora no carisma, ele mora no fluxo de caixa. O baú da felicidade foi a nossa primeira lição de finanças estruturadas de camelô. Não vendíamos só o produto, vendíamos a promessa. E o mais importante, a gente trazia o dinheiro para dentro antes de ter que pagar a despesa. Essa antecipação, que na faculdade chamam de float, é o oxigênio que mantém o império vivo enquanto ele cresce. É pegar o seu dinheiro, investir a juros compostos e só depois entregar o prêmio. Você tem que otimizar o tempo, porque tempo, meu amigo, é custo. O erro do principiante é focar só no faturamento e esquecer o risco operacional. O que a gente fez? Criamos várias pernas. Se o SBT estava patinando, o baú estava vendendo carnê. Se o baú estava sob ataque da concorrência, a gente diversificava para o setor financeiro, como fizemos com o Pan-Americano, na época de expansão, que fique claro. Essa é a sua proteção, o seu hedge, para usar o termo chique do mercado. Ter um hedge é ter sempre uma carta na manga, um colchão de segurança, para quando o dólar subir ou o governo resolver apertar o parafuso. Se você depende de uma única fonte de receita, você não é um empresário, você é um escravo da sorte. A filosofia do camelô é o que sustenta a técnica de Wall Street. Você pode ter o melhor plano de marketing do mundo, mas se não tiver a coragem de montar a sua banquinha no meio da multidão, de gritar o preço e de se virar quando chove, você não vai a lugar nenhum. Eu vi gente que tinha o capital, mas não tinha a coragem de arriscar a reputação. Eles tinham o balanço lindo, mas o instinto de sobrevivência zero. O instinto não substitui a planilha, mas é ele que te obriga a executar o que a planilha manda. E é aqui que eu quero apertar você. O que você vai fazer hoje? Não amanhã, depois que tomar o cafezinho. Hoje, a insistência é uma ação diária e técnica. Pare de medir só o quanto você fatura e comece a medir a sua taxa de churn, a taxa de abandono do seu cliente. Se o público está saindo pela porta de trás mais rápido do que você está trazendo pela porta da frente, você não tem um negócio, você tem um vazamento. Isso é matemática básica. Sua tarefa de casa não é sonhar com o próximo milhão. Ir no seu balanço de resultado, seja ele pessoal ou corporativo, e cortar o custo inútil, otimizar o processo que gasta tempo e dobrar o investimento no que está dando resultado comprovado. O sucesso não é um programa de prêmios, é uma otimização constante do custo de aquisição e retenção. Chega de mimimi. O SBT, o baú e todo esse império
não foram construídos assistindo à novela. Foi no cálculo, no risco consciente e na persistência de levantar todo dia, mesmo sabendo que a concorrência estava pronta para te derrubar. A pergunta que eu te deixo hoje, agora, para te tirar da inércia e te colocar na estrada da riqueza, é: você vai continuar esperando que a sorte bata na sua porta, ou você vai arregaçar as mangas e aplicar hoje a única coisa que realmente importa para a sua vitória: o seu capital de giro ajustado pela sua vontade inquebrável?